Você já sentiu aquele vazio que chega quando a noite cai? Como se as sombras trouxessem à tona todos os medos que você escondeu durante o dia? Talvez seja o peso de uma conta que não sabe como pagar. O silêncio de uma casa que parece gritar sua solidão. Ou o medo de que a prosperidade nunca chegue para você. Eu sei como isso corta fundo, porque vivi isso. E hoje, vou te contar uma história que mudou tudo para mim. Uma história que aconteceu numa noite que eu nunca vou esquecer. Era um outono de 2023, e eu, Clara, estava no limite. Perdi meu emprego numa fábrica local, o aluguel estava atrasado há 2 meses, e meu filho de 7 anos me perguntava todos os dias por que não tínhamos mais carne no jantar. A noite era meu pior inimigo. Cada barulho lá fora me fazia estremecer, pensando em ladrões ou na possibilidade de perder até o pouco que me restava. Mas naquela noite específica, algo diferente aconteceu. Algo que me levou a descobrir o poder escondido do Salmo 23. Uma promessa de segurança e prosperidade que poucos conhecem, especialmente quando o sol se põe. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode ser a chave que você está procurando, ou talvez o segredo que você teme enfrentar. Imagine comigo. Eram quase 10 horas da noite. O vento gelado batendo nas janelas quebradas do meu pequeno apartamento. Eu estava sentada no chão, embrulhada num cobertor velho, com uma vela tremeluzindo na minha frente porque a luz tinha sido cortada. Meu filho dormia num canto, e eu segurava uma Bíblia amarelada que minha avó me deu antes de partir. As páginas estavam cheias de anotações dela, e eu me peguei folheando sem rumo, os olhos marejados, o coração apertado. Foi então que ouvi um barulho estranho, um leve bater na porta, como se o vento tivesse trazido algo. Abri hesitante e encontrei um envelope surrado caído no chão, sem remetente, como se tivesse aparecido do nada. Tremendo, abri o envelope e dentro havia uma carta escrita à mão e um recorte de jornal. A carta dizia: "Leia o Salmo 23 esta noite. Ele te salvará." O recorte falava de um caso real, de uma família que escapou da falência recitando esse mesmo salmo ao anoitecer. Meu coração disparou. O que isso significava? Era uma loucura, uma mensagem perdida, ou algo que eu precisava desesperadamente entender? Passei horas olhando para aquelas palavras, o cheiro de cera derretida preenchendo o ar, o silêncio da noite só quebrado pela respiração leve do meu filho. A carta não tinha remetente, o envelope parecia ter aparecido do nada, e o recorte parecia tirado de outro mundo. Comecei a ler o Salmo 23 em voz baixa, quase como um sussurro ao vento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As palavras soavam estranhas na minha boca, como se carregassem um peso que eu não compreendia. Mas algo dentro de mim mudou quando cheguei a "Em verdes pastos me faz repousar, guia-me mansamente a águas tranquilas." Senti um calor inesperado, como se uma brisa suave tocasse meu rosto, apesar das janelas fechadas. Fechei os olhos e imaginei aqueles pastos, um lugar seguro onde não havia contas, medo ou fome. Mas então, uma dúvida me atingiu como um raio. E se isso fosse só ilusão? E se eu estivesse perdendo o pouco de sanidade que me restava? Decidi testar. Naquela mesma noite, declarei o salmo inteiro, palavra por palavra, como se fosse uma oração de guerra contra a escuridão que me cercava. Dias se passaram, e nada aconteceu. A angústia voltou, mais forte, e eu comecei a achar que tinha sido enganada. Mas numa tarde chuvosa, recebi uma ligação. Era o dono da fábrica onde eu trabalhava, um homem ríspido que nunca me deu uma chance extra. Ele disse com voz hesitante que um erro contábil tinha sido corrigido e eu receberia uma indenização por demissão injusta, um valor que cobriria todas as minhas dívidas. Fiquei paralisada, o telefone escorregando das minhas mãos. Naquela noite, ao reler o Salmo 23, percebi que a promessa de "preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos" tinha se cumprido. Meus inimigos eram as contas, os medos, a escassez.
e ali estava essa abundância que eu nem ousava sonhar. Mas a história não termina aí. Algo ainda mais estranho estava por vir. Algo que me fez acreditar que o anoitecer guarda segredos que o dia nunca revela. Uma semana depois, enquanto organizava o apartamento com o dinheiro que recebi, encontrei o envelope novamente, caído atrás de uma prateleira, como se o vento o tivesse levado até ali. Dentro, havia uma nova mensagem, escrita com a mesma caligrafia. Continue declarando. A prosperidade vem com a fé no escuro. Fiquei arrepiada, mas obedeci. Todas as noites, antes de dormir, eu recitava o Salmo 23, sentindo o peso daquelas palavras me envolver como um manto. Como um milagre que desafia a lógica, as oportunidades começaram a surgir. Uma vizinha me pediu para fazer velas decorativas com versículos. Outra me indicou para uma loja de artigos religiosos. E em poucos meses, eu tinha um pequeno negócio que sustentava minha família. A segurança que eu buscava não era só dinheiro. Era a paz que sentia ao anoitecer, sabendo que, mesmo no Vale da Sombra, eu não estava sozinha. Certa noite, olhando pela janela enquanto o céu escurecia, lembrei-me das palavras de um pastor que ouvi na infância. O Salmo 23 é um escudo contra a escuridão, uma promessa que floresce quando tudo parece perdido. E foi exatamente isso que vivi. A prosperidade não caiu do céu como chuva de ouro, mas cresceu de dentro de mim, alimentada por uma fé que eu aprendi a declarar no silêncio da noite. Hoje meu filho brinca numa casa que compramos, e eu durmo sem medo, sabendo que a bondade e o amor me seguem, como diz o versículo final. Mas aqui vai a pergunta que pode mudar tudo para você. E se o segredo da sua segurança e abundância estiver escondido no que você faz ao anoitecer? Fique comigo, porque o próximo passo pode ser o seu milagre. Antes de revelar como você pode trazer essa transformação para a sua vida, feche os olhos por um momento e sinta comigo. Imagine a noite caindo, as sombras se aproximando, mas uma luz suave começando a brilhar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixe essa presença te envolver, guiando você como um pastor guia suas ovelhas. Em verdes pastos me faz repousar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Visualize esses pastos. Sinta a paz fluindo como água cristalina. Restaura minha alma. Guia-me por caminhos de justiça por amor do seu nome. Sinta sua força retornando, como se uma nova vida nascesse dentro de você. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Confie, mesmo quando a escuridão parecer vencer. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Veja a abundância se derramando, os medos recuando. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Agora, abra os olhos e pergunte a si mesmo: estou pronto para receber isso? Essa história não é só minha. É um convite para você. O anoitecer pode ser o momento em que seus medos gritam mais alto, mas também pode ser o instante em que declaramos o Salmo 23 juntos, cumprindo essa tarefa sagrada que nos traz segurança e prosperidade. Com isso feito, sinta o alívio de ter honrado essa promessa divina. A noite agora aguarda sua bênção, e o dia trará novas forças. Para receber orações poderosas todas as manhãs e noites que postaremos aqui, inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa jornada de fé. Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Compartilhe com alguém que precisa dessa esperança.